acompanha, não só para o tempo, para ficar apertado no final. A gente estava vendo aqui, até agora, esses espaços, né, nas três dimensões, esses espaços ocupados ali nos planos. Faz sentido, então, agora, a gente pensar nos vetores no próprio espaço. Né? Pensar que eu tenho um vetor, por exemplo, a parte inicial tem um vetor saindo da origem e indo para o espaço. Eu posso calcular a norma desse vetor, saber o tamanho desse vetor, o comprimento dele. Então, se eu pego esse vetor, saindo da origem, dentro do espaço, a primeira coisa que a gente pode pensar é na projeção dele no plano XY. Como se a gente tivesse isso aqui, olhando de cima, pensa as três coordenadas, né? Pensa as três coordenadas. Se eu pensar no vetor, saindo da origem do espaço, se eu tiver um outro vetor aqui, assim, eu posso pensar na projeção desse vetor aqui no plano. Olhando de cima, eu sei o que significa. Grosseiramente falando, se eu deitar em cima desse vetor no plano, a gente vai estar vendo isso aqui, certo? Que é lá no início, quando o Vitor já tinha falado com vocês, né, da noção de distância, né, da origem até esse ponto que representa o vetor. O que a gente está formando aqui? Está formando um triângulo retângulo, certo? E lá atrás a gente colocou o teorema de Pitágoras. Então aqui vai ser a mesma coisa. Se eu olhar para esse triângulo retângulo, pensando nessa projeção desse vetor no plano x, y, a gente tem esse comprimento aqui, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Essa distância aqui vai ser o quê? Vai ser de 0 até o x. Então vai ser x menos 0, certo? E esse pedaço aqui, ó, esse outro cateto, vai ser de 0 até o y. Então o tamanho dele vai ser y menos 0, certo? É a hipotenusa. Então, pensando no teorema de Pitágoras, o que a gente tem? A gente tem que o d ao quadrado vai ser igual a x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Aplicando o teorema de Pitágoras somente. Tá? Olhando para esse aqui. Isso aqui vai dar d ao quadrado, x menos 0 ao quadrado vai dar x ao quadrado, y menos 0 ao quadrado vai dar y ao quadrado. Só mexer ali naquela parte inicial. Tudo bem até aqui? Fiz essa projeção desse vetor no plano. Trouxe ele para o plano. A ideia, ao contrário de fazer isso. Ele tinha um ponto no plano e trazia para o espaço. Agora eu tenho um vetor no espaço e estou levando a projeção dele para o plano. Tá? Então eu vou ver quanto é que vai esse cara aqui. Mas se a gente olhar aqui, ó, formando um outro triângulo retângulo. Então a gente vai aplicar outro teorema de Pitágoras aqui. Que a gente já tem essa medida. O tamanho do vetor vai ser o quê? Vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo. E aqui vai ser a altura. Eu estou saindo do plano, então eu estou C é 0, e estou levando ele, né, uma altura para esse vetor. Então o que a gente tem aqui? Então a gente vai ter que a norma de U, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo, a norma de U ao quadrado vai ser igual ao D ao quadrado mais
isso aqui, que é a altura desse ponto que a gente tirou para representar, tirou o ponto do plano e botou no espaço para representar o vetor. Vai ser 0 até Z, então a altura dele vai ser C menos 0. Todo mundo concorda com isso? Mas quem é D ao quadrado? A gente já viu que vai ser o x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? O vetor da distância aqui no plano XY. Então, D ao quadrado eu vou substituir por isso. Só que eu não vou mexer não, só para a gente visualizar. O que a gente pode pensar, olhando para isso aqui, como é que eu posso reescrever esses dois valores, pensando que esse vetor está saindo da origem? O Z menos 0. Eu posso também pensar nessa mesma representação aqui, certo? Então, o x quanto para o y. Então, reescrevendo apenas x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado mais. Tá? Só para visualizar que está saindo da origem. Lembra na forma da distância que esse quadrado aqui a gente transforma em raiz, né? Então aqui é a mesma coisa. A norma desse vetor vai ser a raiz de tudo isso. Então quando o vetor está saindo da origem, para calcular a norma dele, o tamanho desse vetor, o comprimento dele, vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. De novo, a gente está acrescentando a terceira dimensão. No R2 a gente só tinha até aqui, quando o ponto, né, o vetor está saindo da origem. Mas como a gente está acrescentando a altura dele, a gente vai acrescentar a terceira dimensão. Tá? Então, para calcular o tamanho do vetor saindo da origem do sistema, a gente vai tirar a raiz quadrada da x ao quadrado, ordenada ao quadrado, da ao quadrado. É a mesma ideia em relação ao R2. Tá? Alguma coisa aqui para acrescentar? Não. E aí a gente pensa se esse vetor, né, no caso, isso aqui a gente pode pensar se eu deslocar esse vetor da origem, se eu pensar, por exemplo, na distância entre esses dois pontos que estão no espaço. Tem dois pontos no espaço, mas qual é a distância entre eles? E aí a gente apela aqui para a visualização em relação ao paralelepípedo. Né? Eu quero essa distância entre eles. Percebam, isso aqui ó, também é um triângulo retângulo. Mas eu vou usar outro triângulo como base, né? Que é a mesma coisa aqui. Olha para isso aqui. Olha para a face de cima, pensa na face de cima aqui no paralelepípedo. Isso aqui também é um triângulo retângulo. Aqui eu tenho um ângulo reto, certo? Essa visualização aqui de cima também, essa é a visualização superior. Eu tenho P1A, B. Então, de novo, eu tenho outro triângulo retângulo. De Q1 até A ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Certo? Então, a gente transfere agora para esse triângulo aqui. Quem é a hipotenusa nesse triângulo? A hipotenusa vai ser a distância de P1 até P2. Então, como é a hipotenusa, a distância ao quadrado vai ser igual à distância de A até P2, que é um dos catetos, e aqui é o outro cateto, certo? Distância de P1 a
Mas essa distância aqui, não é o que a gente acabou de descobrir? Então isso aqui, eu vou jogar aqui no lugar desse cara. Então a gente vai ter P1, B, né, mais B ao quadrado, mais a distância de A, B2, B ao quadrado. Mas quem é? Qual é a distância de P1 até B ao quadrado? E aí vai ter só a diferença das coordenadas. Vai ser x2 menos P1 até B. x2 menos x1 quadrado A até B. y2, né? Menos y1 mais c2 menos c1 ao quadrado. E aí a mesma ideia. Se está ao quadrado aqui, eu posso passar com a raiz. Então, de novo, o que a gente está fazendo? Até na R2 a gente só tinha isso aqui. Para calcular a distância de dois pontos na R2, era x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Como a gente acrescentou a terceira dimensão, a gente acrescenta essa terceira aqui para calcular essa distância. Então, calcular a distância de dois pontos no espaço, a ideia é x2 menos x1, e aí a gente finaliza só fazendo conta, né? Calcula a diferença, leva ao quadrado e depois soma tudo e tira a raiz deles. Tá? Tenta dar uma olhada aí se dá para entender, se está faltando alguma coisa que você entender. Mas basicamente a ideia é de aplicar duas vezes o teorema de Pitágoras. A gente aplica nesse triângulo retângulo e depois aplica nesse triângulo retângulo. Bem aí? Se tivesse algum passo que a gente vai entender de novo. Distância de P1 até A. Distância de P1 até A, cateto mais cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado, distância de P1, distância de P1 até A, e a distância de A é 2. Isso aqui, que é o que a gente quer, a distância de P1 até 2, ao quadrado, o que é a hipotenusa do triângulo. Só para dar um exemplo ali, se eu quiser a distância entre esses dois pontos aqui, se eu tiver um ponto P1, P1, 2, 5, 3, P2, menos 3, 2, 1. Façam aí. Vai ser esse nariz.
Acho que a gente passa. Vamos passar logo para a esfera. Você faz? Eu faço? Como vai ser? Eu não lembro como é que a gente combinou. Vamos começar aquela ideia de... Tá. Acho que eu faço. A ideia de relacionar primeiro. Olha só, vamos voltar aqui. Eu quero ver o que eu estava tentando. Eu vim ter que ir aqui ainda. Você entendeu aqui, nesse, que você achou o tamanho desse vetor fazendo tábua duas vezes? Fez tábuas aqui nesse triângulo da metade negro e tu fez tábuas aqui. Certo? E achou essa distância. O módulo do vetor, a norma do vetor, acaba sendo a distância entre quais pontos? O tamanho desse vetor é a distância entre quais pontos? Se tivesse pegar aqui na caneta e marcar quais? Dois pontos. Não é esse ponto aqui até esse ponto? Né? Só que esse ponto aqui, como a gente deixou claro o tempo todo, ele é um ponto bem específico. Ele é o zero, né? É a nossa origem. Então, todo o tempo ele está falando é x menos 0, y menos 0. Deixando claro assim, o zero aparente, porque é esse tamanho, e esse tamanho é a coordenada x menos 0. Se não fosse do 0 até o x, seria um tamanho diferente. Então seria x menos 0. Seria x menos um outro número. 1 menos 1, qualquer outro número que tivesse passado. Então, o que eu estou querendo te mostrar é o seguinte. Aqui é fácil de ver. Ali, como tem muito mais coisa desenhada, a ideia é a mesma, só que fica mais difícil de enxergar. Bem? Então, fazendo tábuas aqui duas vezes, chegou a essa expressão. Fazendo tábuas aqui, chegou nessa outra expressão. Qual a diferença entre as duas? Para mim. Que essa tem diferente daquela. Estou reprisando isso só porque você pergunta se eu fiquei tanto na dúvida. Isso aqui parece com quem lá do lado? Qual é o correspondente desse pedaço aqui? X ao quadrado.
a origem. Porque eu estou pegando a distância com relação à origem. Então é um x1, eu chamei só de t, ele chamou só de x, menos 0. Consegue perceber que isso aqui é exatamente isso aqui? Mais o x1 que vai ser deduzido é um 0 naquele caso. E aqui é um caso genérico que não pode ser 0. Aqui está pegando qualquer ponto, P1 e P2. Não, obrigatoriamente na origem. Tá? Entendeu a ideia agora? É só para mostrar que esse que parece um vídeo de papão é igualzinho aquela lá, só que uma situação um pouco mais genérica. Então, tira ele da origem e pensa com 2 pontos do espaço praticado. Como se fosse uma distância. Só que aqui é uma distância que a gente acaba dando um nome diferente. A gente chama de norma do vetor. Porque sempre desce o vetor. Isso é isso aí. Aqui é nada mais é uma distância que ganha nome. Exato. Aqui você poderia também chamar isso aqui de distância entre 2 vetores. Você teria um vetor x2, y2, z2 que parte da origem e vai para lá. Algo que seria assim, parecido com essa caneta. E um outro vetor x1, y1, z1 que sai da origem e vai para lá. Quando a gente estava pensando em como faria isso, a gente ficou nessa discussão. Desenha ou não desenha esses 2 vetores aqui? Aí vai acrescentar mais informação ainda, deixa que trabalha. O Johnny me convenceu que eu queria muito bem desenhar. O cara é muito Eu acho que ia ficar confuso, né? Ia ficar mais informação, ia ficar mais confuso. Esses 2 vetores aqui. Então esse ponto aqui, x2, y2 e z2, ele acaba sendo também, você pode enxergar ele como sendo um vetor. Sendo um vetor que sai da origem e vai até aquele ponto. Tá bom? Então a gente poderia também chamar isso aqui não só de distância de 2 pontos, mas poderia chamar de distância entre 2 vetores. Tá? Aí, só fiz porque ela disse lá que está uma dúvida nessa transição. Conseguiu entender melhor essa transição entre as duas? Melhorou um pouco? Tá. E aí a gente vai lembrar de uma coisa. Quando vocês viram distância entre 2 pontos ou a norma de um vetor no R2, logo a gente fez uma visualização assim, ó. Eu tenho eixo Y, eixo X. Estou pensando num plano ainda. E aí eu colocava um vetor qualquer aqui. Esse vetor tinha um tamanho, uma norma. Qual é o conjunto de todos os pontos que tem distância igual ao módulo desse vetor em relação à origem? A gente construiu esse conjunto. Conjunto de lugar geométrico, onde todos os pontos desse lugar geométrico têm a mesma distância em relação ao único ponto. Pensando na origem, quais são todos os vetores que têm esse mesmo tamanho aqui? Se pensar em todos eles que vão formar Possível. Essa é a diferença. Certo? Então vamos desenhar essa notação. Não, eu quero um vetor desse tamanho. Quais são todos os pontos que vão ter o mesmo tamanho? A gente vai formar uma circunferência. Certo? Agora vamos pensar. Todos os pontos com o mesmo tamanho, esse tamanho vai ser o raio dessa circunferência. Vocês lembram de como é a forma da equação da circunferência? Então ficava partindo isso daqui, né? Ó, distância também estava vendo raio. Raio ao quadrado era x ao quadrado mais isso ao quadrado. E a terceira dimensão? O que ela vai nos acrescentar? Alguém tem uma ideia? Vai acrescentar um z. E aí esse z vai dar uma noção de 3 dimensões. E aí esse processo de pegar uma distância fixa à origem não vai gerar mais uma circunferência, vai gerar alguém que falou, vai gerar uma esfera. Tá? E aí a gente vai fazer esse processo com vocês aqui agora. Pode ser? Ele até adiantado, né? Estava pensando por pra frente, então se você fizer uma revolução, se você virar aquilo ali, aquela equação ali já era. Exato. Na verdade, assim, eu não sei nem demonstrar essa
esfera. A gente vai usar a equação da esfera já está aqui. Só vai mostrá-la. Essa ideia da evolução é que a gente está, né, tentando esse lugar geométrico, então o que vai gerar a partir disso aí. Vamos fazer o 17. Porque o 16 é. Eu gosto de raiz. Fala, Sara. É na mesma lista. Ah? O exercício que vocês estão pegando. É, na mesma lista. Então, vamos fazer o 17. 17. Eu tenho aqui. A expressão que está dada aí é x ao quadrado mais y ao quadrado mais c ao quadrado. Qual é a lista 2, tá, gente? É outra lista, né? Dessa adiança. Então, olha só. Se a gente fizesse isso daqui, pensasse na R2, todo mundo consegue chegar por essa? Espaço para mais 10? Tranquilo? Dúvida? Então. É o quê? É uma circunferência onde? Na origem. Por que você vai dela na origem? Raio. Isso aí. Seria x menos Zero. Zero. Está aparecendo aquela mesma conversa que nós passamos aqui. Ah, mas se fosse assim, então, ó. X menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado mais c ao quadrado igual a 2. Então, vamos pensar primeiro só no R2. Qual é a consequência dessa inserção de menos 1 e menos 2? Isso, a gente está deslocando o centro dessa circunferência para esse ponto específico. 1 para x e 2 para y. Então isso aí também é tranquilo. Então a gente está apenas apresentando a terceira dimensão. Tudo bem? E aí? Vamos fazer aqui a questão 16. Vou ficar aqui em 17. Então o centro da nossa circunferência. 16? Esse é 16. Esse é 16? É 17 é igual a 4. É menor que a 4. Tá. Corrigindo. Ficou até mais fácil agora, porque eu ia ver se vocês jogaram a pegadinha do raio. O 4 fica mais fácil de lembrar e tirar a raiz, né? O raio dessa circunferência, pensando na R2, seria. Quanto seria o raio aqui? 2. Ah, no raio dessa circunferência. Isso aqui já não é uma circunferência, né? Isso aqui já seria aquela esfera. Mas a gente pode pensar isso por etapas. Então vamos pensar assim. Eu tenho aqui um plano x, y. E nesse desenho pseudo 3D, está tentando desenhar uma coisa 3D no nosso quadro, como é que seria a circunferência? Centrada na origem, então 1, 2, eu teria esse ponto, 1, 2.
na perspectiva aqui, desenho, seria assim. Vou tentar reproduzir aqui nessa jogada que o Johnny trouxe. Eu acho que é muito interessante vocês tentarem enxergar isso visto de cima. Visto de cima, a gente pode até dizer que isso daqui é 2, a gente está rodando, gerando circunferência. Então, visto de cima, a minha capacidade de fazer circunferência voltada é péssima. Tá. Por fim, como é que a gente consegue transformar isso daqui numa esfera? A gente simplesmente suspender isso daqui para cima e para baixo. Vira um cilindro e dá uma esfera. A gente precisa fazer o quê? Uma revolução. Pegar um dos eixos, vamos pegar aqui o próprio eixo e girar isso aqui em torno do eixo. Você possa pegar seu prato e girar aquele prato em torno de um eixo. Ou posso fazer isso em torno do eixo X. E isso geraria a esfera. Bem? A gente já quer avançar um pouco mais de vocês. Já não vou nem entrar na construção, porque eles explicaram bem ali a importância do estar centrado ou não centrado na origem. Só para apontar. Então aqui seria o esboço da região proposta, o lugar do método proposto na questão 17. A gente desenhou aqui uma esfera centrada na origem com o raio 2. Concluímos? Sim ou não? Não. Por quê? A gente formou ali uma bola de futebol, uma esfera que está centrada na origem. Fizemos a revolução. Falta o que ainda? Ah, interessante. É só a casca da esfera ou eu vou contar também o interior? Ou eu vou contar só o interior e vou desprezar a casca? Aí a gente tem que olhar aqui nessa discussão. É menor ou igual. Então, eu estou pegando toda a região aqui dentro e incluindo a casca. Aí tá pior o desenho. Aí tem isso. A 16. Vamos fazer esse só de imaginar então. 16 seria x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 2. Vamos rapidinho. Onde está o centro dessa esfera? Primeiro, todo mundo viu que isso aqui é uma esfera. Onde está o centro da esfera? Da origem. E a gente não está subtraindo ali de nenhuma das coordenadas para gerar um ponto de deslocamento. Qual é o raio da esfera? Raiz de 2 é o raio da esfera. Estamos considerando o interior? O exterior? Só a casca, né?
início da espera. Entendeu? Vou fazer mais assim. Vou fazer o x ao quadrado, y ao quadrado igual a 1. Posso pagar isso aqui? Tirando foto, notário, pode? Esse canto aqui. Então, olha só, tá aqui, ó. X menos A, Y menos B, Z menos C, igual a L ao quadrado. Por que a gente botou A, B e C? Só para ficar mais manipulável aqui no GeoGebra, porque esses valores o Matheus atribuiu a controle de x antes, então ele está manipulando ali. Então, nesse momento, o C é menos 0,3. Nesse momento, o A é 0. Para poder ter uma interatividade com o GeoGebra. Então, mas eu estou dando a origem do C, no caso. Aqui era C menos C. Então, toda vez que ele mexe o valor de C, vocês veem aquele deslocamento. Se eu mexo nele, se eu mexer em cima do eixo Y, que é o verde. E aqui é no eixo X. Então, a gente consegue ter essa esfera fora do plano, fora dos eixos. A gente pode variar. Se o raio tem que chegar a zero, bota um zero. O que acontece se o raio chegar no zero? Ah, não. Esse é um ponto. Aqui ali está grandinho, mas é só o ponto que a gente acaba identificando. O que a gente vai fazer aqui agora, na verdade, eu vou fazer 3 seguidos, tá? Bem rapidinho para a gente avançar para o top. Que é o 19, o 20 e o 21.
é isso. Tá, uma circunferência centrada na origem, raiz de 1. Ok. Só que o título do exercício é esboça os subconjuntos do espaço. Quem é esse cara no R3? Não é uma esfera. Para ser uma esfera tem que ter o Z ao quadrado. O Z ao quadrado. Você lembra que quando, nos primeiros exemplos que apareceu, acho que foi o Matheus que citou, o fato de eu não ter ele valor de Z indicado, significa que ele vai ser zero. Significa que a gente não sabe exatamente, ele pode assumir qualquer valor. Então, se você sair aqui no R3, tem alguma limitação para o Z? O Z pode ser qualquer coisa. Ele pode oscilar entre mais infinito até menos infinito. É a mesma ideia da reta. Pensa na reta y igual a 2, por exemplo. É uma reta que ela é paralela ao eixo x. Porque qualquer valor do x vai satisfazer y igual a 2. Ali é a mesma coisa. Pensa na circunferência em que eu posso atribuir qualquer valor para z. Então ela pode tanto subir como descer, para mais infinito ou menos infinito. E aí ela forma aquele conjunto de pontos ali. Só não vai formar a revolução. Oi? Não vai ter revolução. Exato. Não vai ter. Aquele elemento de z ao quadrado que gerava a revolução. Como o z aqui não está indicado, a gente tem liberdade de transladá-lo. Está certo? Aquilo que eu tinha feito quando a gente olha aquela equação com as três hipóteses, x, y, z, é porque não temos que fazer a oportunidade, que seria a visualização desse desenho de 2 a 2. Então, nesse caso, se a gente considerar o z0, a gente tem a circunferência no plano x e y. Se a gente considerar o y0, aí a gente vai ter que olhar para o plano x e z, e a gente vai achar uma outra circunferência. Só que, como a gente acabou de ver, essa circunferência não é só uma circunferência, ela é um cilindro infinito. Então você tem um cilindro na vertical, um cilindro na horizontal e um cilindro frontal, digamos assim. E aí a esfera vai ser o quê? A união desses três cilindros, né, que se conjuntam, a interseção desses três cilindros que vai formar a esfera. Entendeu? Por isso que a equação da esfera é aquela com aquela especificidade. Mas se a gente for ver no plano 2 a 2, a gente enxerga esses três cilindros infinitos que se intersectam ali para formar a esfera. Entendeu? Então, eu vou desenhar aqui. Se isso aqui é o cilindro, na origem, o centro na origem, né? Mas aí a gente vai chamar de centro, né? A gente vai dizer que ele tem um eixo, é um cilindro construído não estou sendo muito criterioso aqui,
desenho comunica uma coisa, a fala comunica a outra e a escrita uma terceira. E aí tentar convergir as três coisas é uma coisa que a gente tem que começar a trabalhar. Não sei se vocês já passaram pela experiência, você consegue falar algo, mas na hora de escrever parece que não sai do mesmo jeito. Eu tentei exercitar isso daqui, acho que ficou não tão bom quanto eu imaginava. Para não precisar desenhar, mas eu acho que vocês no caderno podem desenhar esse seguinte. Não desenhem porque vocês estão tendo a visualização ali no GeoGebra, tá? Eu vou avançar aqui nos outros para fazer bem rapidinho. 21 é x ao quadrado mais y ao quadrado maior ou igual a 1. Se fosse no R2, o que seria esse lugar geométrico? No R2 seria a área externa à circunferência, considerando a circunferência. Exato. E aqui no R3? Dentro do cilindro estaria vazio. Exato. Tudo exceto o interior do cilindro. Vou complementar daquela primeira que ele mostrou. Ele está olhando para dentro do cilindro, né? Só ver. Agora é tudo que está do cilindro para fora. E aí a gente vai fazer aquilo que talvez seja o mais surpreendente. Que é o seguinte: x2 mais y2 igual a 0. Quem é esse? É um ponto que eu posso transladar ao longo do eixo Z. Se eu pegar o conjunto de todos os pontos que eu posso transladar no eixo Z, eu tenho um eixo. É o próprio. É o próprio eixo. Se a gente pensar no R2, aquilo ali é um ponto. Quais são dois números? Vamos pensar assim, né? Quais são dois números ao quadrado somados vão dar 0? Pode ser 0 e 0. Então vai ser a origem do R2. Aí pensando, né? Eu estou na origem do R2. Se eu tentar botar uma altura ou uma profundidade para ele, eu vou ficar só no eixo de C. E essa mesma ideia, qualquer valor que você vai satisfazer aquilo ali. Então vai ser o próprio eixo. A linha verdinha ali, piscando ali, é justamente aquela equação de x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 0. É o próprio eixo do C. Ok? Se o tivesse ali, Oi? eu vou dar uma coisa. Se fosse x ao quadrado mais y ao quadrado, mas é o quadrado igual a 0. Igual a 0, mas se eu quadrado. Bom, acho que realmente. Aí no caso, acho que foi isso que ele falou, x ao quadrado mais y ao quadrado mais c ao quadrado igual a 0. Aí, Aqui chega já no você não vai ser Interessante. Entendi. Vamos lá. Isso daqui, todo mundo percebeu que nesse caso a gente tem liberdade para manipular uma coordenada. Ou seja, o Z pode ser qualquer valor. Nesse outro caso aqui, está sendo sugerido aqui pelo. Eu ia chamar pelo sobrenome, né? Brasil. Eu ia falar para um, mas desculpa. Brasil. Aqui no Brasil. Se fosse x ao quadrado mais y ao quadrado mais c ao quadrado, a gente tem liberdade para assumir qualquer valor de z. Ser valor de z que se enquadra aqui. Valor de z que se enquadra aqui, Matheus, aí me ajuda. Tem que ser obrigatoriamente ao Nem o programa reconhece. Nem o Eu me incógnita. Seria um pontinho aqui. Então, isso é interessante a gente pensar na questão de quantos graus de liberdade cada espaço desse nos fornece. No R3, quantas coordenadas você pode escolher para dentro do ponto? 3. Se você tivesse no
uma reta. 2 pontos ou uma direção, certo? Você precisaria de um ponto e um ângulo, bem definido reta assim. E no R3? Precisaríamos de mais 2 pontos? 2 pontos também. Se a gente tivesse 3 pontos no R3, o que a gente conseguiria definir? Plano. Então a gente pode pensar que em cada espaço desse, no R12, a gente consegue definir alguns elementos, tendo liberdade de escolher alguns valores, e no R3 outros. Isso pode ficar melhor entendido mais à frente. Mas se a pessoa está respondendo essa pergunta, beleza? Então, todo mundo tem essa questão do cilindro. Eu não vou botar aqui a fórmula da esfera, não, porque estava no material. Eu acho que todo mundo entendeu muito bem essa questão da fórmula da esfera. Por fim, a gente tem 10 minutinhos. Vamos fazer uma terceira coisa importante nesses 10 minutinhos, que é algo bem simples. E aí eu vou deixar uma sugestão de exercício para casa. Vamos que eu tenho aqui um vetor V e um vetor U no espaço. Alguém tem uma ideia de como eu posso definir, calcular, identificar o ângulo deformado entre os dois? Por aqui sistema de projeção, né? Divido isso no R2. Então vamos desapropriar um pouco disso. Eu não vou provar isso porque, não sei se vocês lembram da aula onde o Vitor provou isso. Tomou vários quadros e bota em pão. Então vamos assumir que a prova é feita no L2 e a prova no R3 é idêntica. A gente vai assumir aquele resultado. Em todos os casos que nós vimos de norma do vetor, distância entre 2 pontos ou 2 vetores, o que havia de diferente do R3 para o R2? Que de novo aparecia. E aí? O que isso aqui tem de diferente do caso do R2? Só as coordenadas de Z. Se a gente oculta essa coordenada de Z que a gente tem feito em alguns momentos, você volta para o caso do R2. Então a gente pode pensar assim, ó, que eu tenho uma coisa que a gente vai definir agora como produto Como é que é o produto que é no R2? Me ajude aí. U vezes V. Tinha essa carinha aqui, né? X, Y. Vou deixar um espacinho de propósito. Vezes X1, Y1, X2, Y2. Como é que a gente processava isso? Y1 vezes X2 mais Y1. Pensando agora no R3, que a gente pode botar de novo? Você, né? Temos aí o nosso
produto interno. Tudo bem? Alguma dúvida quanto a isso? Lá no área 2 a gente viu que esse produto interno ele tinha uma relação com projeção. Mas não só uma projeção, ele tinha uma relação com o ângulo. Como é que era a equação? Trabalhava produto interno e o ângulo. Ela tinha essa carinha aqui. Produto interno de U vezes B era norma de U vezes norma de B. O tamanho do vetor U vezes o tamanho do vetor B vezes quem? O cosseno do ângulo θ existente entre eles. Tudo bem? Em alguns materiais você vão ter assim, ó, cosseno de θ é igual a U vezes B dividido pela norma. Dividido pelo produto da norma, né? Mesma coisa, só que nos dois casos, que aparece agora em um pouquinho do material. Ah, mas como é que a gente chega nisso? É o mesmo processo de demonstração do L2, só que muito mais longo que agora, que mais uma coordenada apresentada. Então a gente está assumindo que, como foi feito em outros casos, a gente pode incluir essa nova coordenada Z e aquilo que funciona. Fechado? Dúvidas? Aqui é mesmo só apresentar as fórmulas, tá? Esses 5 minutos eu vou apresentar mais uma e aí eu vou deixar uma sugestão de exercício para vocês. Por fim, está todo mundo falando, e a projeção? Como é que a gente pode enxergar aqui a projeção? Vou reduzir um pouquinho esse vetor U aqui, para ficar mais fácil de enxergar. A gente pode projetar o vetor U sobre o vetor V. Como é que era o processo que a gente fazia isso? Imaginávamos aqui, ó. Reta, uma semi-reta, que vai gerar perpendicular ali. E aí esse vetor projeção, ele tem a mesma direção de V, e o módulo dele vai ser isso daqui. Todo mundo enxerga isso daqui, cara à esquerda. Bem, temos retângulo, né? Só que isso daqui é qual cateto relacionado ao ângulo θ? Cateto adjacente. E isso aqui, pensando no ângulo θ, ou pensando no ângulo, quem representa o que está pegando? O vetor U. Ele é hipotenusa. Hipotenusa, cateto adjacente. Qual é a relação trigonométrica que vai fazer função desses dois caras? Cosseno. Bom, a gente já viu uma coisa de cosseno aqui, né? Então faz sentido. Então, a projeção que eu vou fazer aqui em V do vetor. Deixa eu pegar o vetor. A projeção do vetor U sobre o vetor V, que é aquele vetor verdinho ali, ele tem como módulo o quê? Qual é o módulo dele? É
perdi, mas isso. Eu quero definir o módulo desse cara. O módulo desse cara é isso mesmo. Vai ser P de U é igual ao cosseno de θ vezes o módulo de U. Mas quem é cosseno de θ? É tudo isso daqui. Certo? Eu vou substituir P de U é igual a U e isso aqui é produto interno, é esse produto que nós definimos aqui em cima. Dividido produto da norma de U vezes o produto de V. Aqui em cima tem uma norma de U que é chata, ela vai voltar. Só que isso daqui, galera, eu estou pensando no tamanho do vetor. Isso aqui é a norma do vetor P. Tudo bem? Porque a gente precisa inserir um vetor unitário aqui. Eu vou apagar isso aqui rapidinho. Só vai apagar, né? Foi mal aí, só por. Então, a gente tem que a norma do vetor projeção de U sobre V, que a gente tirou ali através da relação trigonométrica, é produto interno de U V dividido pela norma de V. Só que a gente não quer isso aqui, a gente quer o vetor. O que a gente pode fazer agora para chegar nesse vetor? A gente sabe o tamanho dele. Sabendo o tamanho dele, a gente precisa definir o quê? A direção e o sentido dele. Tem algum outro vetor conhecido ali na qual você sabe a direção e o sentido? Vetor? V. Então eu vou pegar o que a gente chama de vetor unitário de V. Eu pego o vetor V e divido pelo módulo D mesmo. Entenderam a ideia? Eu vou pegar o vetor V e vou dividir pelo próprio tamanho. Então, aqui, estou multiplicando pelo vetor unitário na direção de V. Então, eu posso ter produto, a projeção de U sobre V é o produto interno de UV dividido pela norma de V, vezes esse vetor unitário. Só que esse vetor unitário pode ser dividido assim, ó. É o vetor V dividido pelo tamanho dele mesmo. Esse aqui é o vetor V dividido pelo tamanho dele. Como é que vai ficar isso no final das contas? Eu posso juntar aqui. Só que tem que cuidar aqui. Isso aqui é um produto. Tudo isso daqui vai dar um escalar. Tudo isso aqui dá um número. Isso aqui é um vetor sozinho dividido por um escalar. Então, no final das contas, nós vamos ter que projeção de U sobre V é U vezes V sobre norma de V ao quadrado vezes vetor V. Isso aqui é um escalar e isso aqui é o próprio vetor. Esse pedacinho aqui nos dá a noção do quê? O quanto eu tenho que multiplicar o vetor V para tornar esse tamanho. Esse pedaço aqui nos dá essa relação, essa noção de proporcionalidade entre o vetor V e a projeção que é gerada. Tá? Desculpa aí, eu me embolei um pouco da demonstração, mas esse aqui é o resultado final. E aí, eu proponho para vocês em casa a questão 2.
E aí vai pedir para cada um deles o ângulo, certo? Vai pedir a distância, estava aqui, mas foi apagada, e a projeção de um sobre o outro e o contrário. Vocês percebem que se eu trocar aqui, vai mudar. Não vai ser mais agora U escalar V sobre norma de V ao quadrado vezes V. Se você falou A projeção de U sobre V é diferente da projeção de V sobre U. Tudo bem? Eu deixo aí como sugestão para explicar a questão 2. Pessoal, é muita coisa, a gente sabe. Ainda mais essa visualização na terceira dimensão. Tenta dar uma olhada em casa. Semana que vem, se tiver alguma dúvida, pode chegar e conversar com a gente. Tá? Valeu, obrigado. Só parar aqui.